Tendo dito isso, tem um local nas colinas do Golã que se chama Rudium el-Khiri, que é o Círculo dos Gigantes. A Bíblia entra nesse fato de ter gigantes, de por volta 4 metros de altura, vivendo nas colinas do Golã, e o último rei deles se chamava Og, e eles foram extintos, eles desapareceram. E no meio tem uma estrutura gigantesca. Essa estrutura é um túmulo gigante. Tem um vídeo seu sobre uma pegada gigante, né? Sim. Isso é relacionado aos Nephilims ou a ideia dos Nephilims? Então, a pegada gigante não, mas tem um local que sim está ligado a os gigantes da época bíblica, que é o Círculo dos Gigantes. Se vocês quiserem tentar catar aí o vídeo. É a pegada gigante? Então, a gente tem duas coisas, na realidade. A gente tem uma pegada gigante, mas que não é uma pegada de um pé, é um formato gigante de um pé construído por mãos humanas. Então, eles formaram um pé gigante. Tendo dito isso, tem um local nas colinas do Golã que se chama Rudium el-Khiri, que é o Círculo dos Gigantes. Galgal Refaim. Então, na Bíblia, a Bíblia nos conta de diferentes tipos de gigantes. Um dos tipos de gigantes é Nefilim, outro tipo são os Refaims. Então... Tem mais, né? Zanzunim, Nephilims seriam o fruto dos anjos relacionado com humanas. Alguns acham que seja. Alguns acham que sim. Tem alguns livros que não são livros que estão na Bíblia, são livros que são apócrifos. Por exemplo, o livro de Enoque, que entra nessa questão de como os gigantes surgiram. Tem também um dos livros, um dos manuscritos do Mar Morto, é literalmente chamado o Livro dos Gigantes, que entra em todos esses assuntos, e ele concorda em muitas coisas do livro de Enoque, mas não são livros bíblicos. Então, tem uma discussão dentro do próprio mundo judaico e cristão se esses são livros com expressão divina ou não. Mas o que a gente sabe é que a Bíblia nos conta que existiam gigantes e que tinham vários tipos de gigantes. Um tipo especificamente se chamavam os Refaíns. A Bíblia nos conta onde eles moravam nas colinas do Golã. Eles inclusive falam o nome do último rei dos Refaíns, se chama Og. Rei de Bazã. Rei de Baxã, Baxã em hebraico. Baxã é as colinas do Golã. A cama dele tinha 4,5 metros. É. Então a Bíblia não nos fala a altura dele, mas fala as medidas da cama. Então 4,5 metros, se estima que provavelmente ele tinha talvez por 4 metros de altura. A Bíblia entra nesse fato de ter gigantes, de por volta 4 metros de altura, vivendo nas colinas do Golã, e o último rei deles se chamava Og, e eles foram extintos, eles desapareceram. Golias tinha 2,90. Então agora a gente está vendo a foto. O que é isso? Essa foto é uma estrutura gigantesca encontrada no meio das colinas do Golã. Era uma zona militar fechada por muitos e muitos anos, e por isso ninguém tinha acesso. E ela começou a ser escavada há pouco tempo atrás. Então... É neolítico isso? Então, ela é da época provavelmente calcolítica, não neolítica. Então a gente está falando justamente da época da Bíblia, que se encaixa provavelmente com a datação de Og. Então é mais ou menos da mesma época, e é uma estrutura gigantesca. A gente está falando mais de 40 mil pedras foram usadas na construção, e são círculos gigantescos. Essa imagem tem ela foi provavelmente batida a mais de 150 metros de altura para se conseguir ver tudo. E tem ali um labirintinho que tu consegue entrar, e no meio tem uma estrutura gigantesca. Essa estrutura é um túmulo gigante. E um túmulo gigante que tem mais de 4 metros de extensão. E ele é alinhado exatamente com o Sol, com o solstício. Então tem ali uma série de fenômenos interessantes, porque tu tá vendo a perfeição desse local? Como ele foi feito. Assim, muita gente chama Stonehenge de Israel. Porque vê a perfeição desses círculos. Total. Não tem nenhuma colina, nenhum monte, nada em volta que tu consiga ver. As pessoas fizeram isso sem conseguir ver o que elas estavam formando. Pelo menos na altura do ser humano, quando tu caminha do lado, tu nem vê isso. Não dava pra subir num lugar mais elevado e ver se estava tudo certinho. Não dava pra ver. E até os dias de hoje, quando tu passa, parece uma pilha de pedras. E aí tu tem que subir pra ver o local. Então, se a gente já vai falar de gigantes na Bíblia e de restos arqueológicos gigantes, o mais interessante ligado a isso é esse. Muita gente associa isso aqui a Og e aos Refaíns, porque está no local certo, na época certa e com as dimensões certas. E se encontrou não só esse, se encontraram centenas de sepulcros gigantes em volta. Esse aqui é o gigantesco, porque tem o sepulcro no meio. Agora os caras podiam ter feito também o sepulcro só de sacanagem grande, né? Só pra... Lá no futuro a galera vai ficar encanadaça pra saber. Os caras tudo de 1,50 m e fazendo os túmulos de 4 metros, né? Então, o que acontece? Nessa tem o túmulo e tem todos esses círculos gigantes em volta. Fantástico. Os outros são como só os túmulos. Como se fosse alguma coisa importante, né? Tipo de um rei ou de alguém importante, talvez um rei, alguma coisa assim. A gente não sabe exatamente
porque eles fizeram isso. É aberto a mas visitação isso? É aberta a visitação, mas é bem difícil de chegar. Tá. Então, tem que pegar Tá em estudo ainda, por que fizeram, quem... Então, interessante que se encontrou esse sepulcro e centenas de sepulcros em volta, todos vazios. Não se encontrou uma alçada. Nada de osso? Nada. Que estranho. Não se achou nada e nem também... Nem utensílios? Nem utensílios, nada. Eles estão completamente vazios todos. Então, na realidade, se fizeram escavações arqueológicas na região, se encontraram sepulcros, mas não tem muito mais o que escavar, porque são as pedras, não tem objetos ali. Porque normalmente quando a gente encontra uma coisa gigantesca, a gente espera encontrar um brinco, uma moeda, um pedaço de cerâmica. Não se encontrou nada nessa região, além das próprias pedras. E por isso é muito interessante que a gente não tem contexto para isso. O único contexto que a gente tem é a própria Bíblia. E aí a Bíblia entra nessa questão de referência. Mas, obviamente, a gente não tem nenhuma comprovação que esse local é de gigantes, a não ser o tamanho da construção. E pode ser, como você falou, de sacanagem que o pessoal fez. Não, mas é estranho. É isso aí, é considerado um dos grandes mistérios de Israel. E é um local que ninguém ouve falar, inclusive israelenses. Quando eu queria ir lá gravar, eu precisava de um drone pra gravar. Eu falei com amigos meus, eu preciso de um Jeep. Eu comecei com a lista. Ok, eu preciso de um Jeep 4x4. E eu preciso de um drone. E eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque é um local... Muito difícil. Difícil. E aí eu fui falar com meus amigos israelenses pra ver se alguém podia me levar de... Mas meus amigos nem sabiam do que se tratava. Eu disse, não, é o seguinte, no meio das colinas do Golã, tu desce a estrada tal e tal. Quase ninguém daí conhece. tu vai e tu entra pra dentro, e daí tu vai de Jeep, vai. Daí tu tem que estacionar o Jeep no meio do nada, e aí tu vai caminhando o último trecho, e aí tu chega até lá. É um local que, inclusive, no curso de guia me citaram que ele existia, e disseram, a gente não tem nem como ir lá. Nossa. É aquele livro Ancient Israel by Flight, assim, que acho que é o único que eu vi que tem uma foto disso aí. Mas nenhum lugar. Agora tem no meu canal também. Ó. É outro nível. Você subiu o drone lá? Eu subi o drone lá. Eu comprei um drone pra poder voar em Israel, porque tem coisas incríveis em Israel. Eu acho legal que o Gaúcho, eles falam perguntando, né? Eu comprei um drone, e eu falei, não sei, você que tá falando, eu comprei um drone. Eu comprei um drone. E aí você tem imagem então de drone lá, pô, eu quero ver esse vídeo, eu não vi. Então dá pra procurar no canal, Putz, Círculo que dos legal. Gigantes. Tá. E tu consegue ver perfeitamente, por isso. Sem drone tu não consegue ver o local. Então a gente chegou lá, cheguei eu e meu pai, assim, Que subiu nem um os pouquinho. desenhos de Nazca também, né? Que falam que só também. As pistas de Nazca no Peru. Total. Meu Agora, pai. esse lance de que gigante é filho de anjo com gente é muito mirabolante. Esse Sério, negócio isso? não faz sentido, não. Mas eu posso dizer uma coisa, Pode. contraponto? Boa parte do judaísmo, Eu sei. na época dos tempos bíblicos, acreditava nisso. Porque os manuscritos do Mar Morto, eles são, na realidade, uma biblioteca gigante que se encontrou, uma biblioteca judaica. Dentro dessa biblioteca se encontraram livros como a regra dos moradores da cidade. Tem livros que são questões próprias deles, da população que morava na cidade. Tem os livros bíblicos, então se encontrou lá Gênesis, Êxodo, Números, se encontraram toda... ao Antigo Testamento, não se encontrou o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha nem sido escrito nessa época. Essa biblioteca tem entre 2.000 e 2.100 anos, os livros. Então se encontrou os livros bíblicos, é a cópia mais antiga da Bíblia já encontrada, e além disso se encontrou lá uma série de livros que são chamados livros apócrifos. Livro da própria comunidade. Então, Quem será que escreveu isso? no caso, então, os livros apócrifos são livros que eram considerados sagrados ou importantes pela comunidade judaica, aquela comunidade judaica nos tempos antigos, e são livros que eles não entraram na Bíblia por algum motivo. O motivo principal que se dá é que eles são considerados que não têm inspiração divina. Mas são livros que judeus, ou pelo menos parte dos judeus, há 2.000, 2.500 anos atrás, consideravam livros sagrados. E por isso eu acho fascinante ler os livros apócrifos do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto. Tem o livro dos gigantes. Livros que tinham sido perdidos, que a gente nem sabia da existência deles. Tem alguns que se sabiam, por exemplo, Enoque é um livro conhecido. Já tinha outras cópias. Já tinha no outras Novo Testamento. Ah. Aí mencionaram o Novo Testamento na Epístola de Judas. Então a gente sabia que ele existia, tinha cópias do livro de Enoque, mas tem livros que tinham completamente desaparecido. Então tu tem lá o livro das maldições, tu tem o livro dos gigantes, tu tem Gênesis apócrifo, tu tem um livro que conta a história de Gênesis, mas ampliado. De outra forma? Ampliado. Não, acrescenta, amplia, tá. tem outros textos que dá... Tu tem o Testamento de Levi, tu tem o Testamento de Noé, tu tem o livro de Nova Jerusalém, o pergaminho do Filho de Deus, O rolo do templo. o rolo do templo. Vamos colocar a imagem de onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, que eu tive lá com o Saião. Sim, sim. É em Cumerã o nome do lugar. E, Quem era esse povo que estava guardando esse... Tinha alguma coisa relacionada ao Apocalipse? Eles estavam esperando o Apocalipse, é isso? Eles aguardavam Então- a vitória do bem contra o mal. então a gente sabe que nos tempos bíblicos existia um grupo judaico chamado os essênios. A teoria mais aceita, que também eu aceito, é que a população que vivia nessa cidade eram essênios.
E eles acreditavam que o fim dos tempos estava próximo. Eles estavam esperando uma grande batalha, que eles chamavam a batalha dos filhos da luz contra os filhos da escuridão. Quem são os filhos da luz? Eles. Eles mesmos. Ah, sempre. E quem são os filhos da escuridão? O resto do mundo, inclusive os outros judeus. Principalmente os que estavam no templo em Jerusalém. Eles consideravam, eles falavam que o templo tinha sido corrompido. E eles, por isso, tinham se afastado da corrupção. E quando Jesus critica o templo, muitas das críticas dele são críticas corretas. O templo estava corrupto, também por influência romana. Os romanos estavam influenciando muito o templo. E daí eles se afastam de Jerusalém, vão para o meio do deserto e vão ver uma vida pura, isolada, esperando essa grande batalha apocalíptica. Por isso, eles viviam de uma maneira coletiva, não tinha propriedade privada, tudo era de todos. Eles viviam uma vida celibatária, eles não casavam e não tinham filhos. Eles se purificavam todos os dias pelas águas, eles tinham seus escribas, eles viviam uma vida dedicada às escrituras bíblicas e a Deus, e eles estavam lá esperando a batalha do fim dos tempos. O que acontece é que, em vez do fim dos tempos da batalha como eles imaginavam, o que acontece que os romanos. E os romanos começam a destruir cidade após cidade, destroem Massada também, nessa mesma época de Massada, um pouquinho antes eles destroem Cumerã. O pessoal de Cumerã, quando ouve que os romanos estão vindo destruir a cidade, eles pegam o que eles tinham mais de precioso, que são os pergaminhos bíblicos, enfiam dentro de jarros, correm para as montanhas e escondem dentro das montanhas a biblioteca deles. Porque se os romanos viessem, queimassem a cidade, a biblioteca seria salva, e depois eles poderiam lá voltar e buscar os pergaminhos. E o que acontece é que os romanos vão e matam até o último essênio, até a última pessoa da cidade. E não sobra ninguém vivo para contar que a biblioteca foi escondida. E já que esses livros eram rolos fechados, dentro de jarros selados, dentro de uma caverna no meio do deserto. Ficou lá 1900 anos. 1900 anos super preservados. Ninguém descobriu nesse tempo. E ninguém descobriu. Só em 1947. Exatamente. Em 47, sem querer, beduínos encontraram esses pergaminhos. E aí os pergaminhos depois, os primeiros... Uma das maiores descobertas É considerado uma a maior. É a maior? Do século XX. Talvez da história. Para a mas... Bíblia, sim. Por quê? Porque ela É comprova... os textos bíblicos mais antigos. Porque o texto que a gente tinha na Bíblia hebraica, o mais antigo, era do ano 1000. E então o pessoal dizia, não, quem sabe que esse negócio está preservado? Vai ver que mudou tudo. Quando você acha um texto 1000 anos mais antigo, igual, você vai ver, não, de fato, os copistas e os escribas eram sérios, que o texto está, na sua grande maioria, muito bem preservado. Porque a gente não tem a Bíblia original. A Bíblia foi escrita ao longo de séculos. Vamos dizer, por exemplo, o livro de Isaías. Tá. Quando Jesus vai à sinagoga, abre pergaminhos, ele lê, por exemplo, o livro de Isaías. Mas a gente não tem o livro original de Isaías. Ele foi escrito 2.600 anos atrás. Isaías escreve, dá uma cópia para ti, tu faz 5 cópias, tu passa uma cópia. O que a gente tem é a cópia da cópia da cópia, e as cópias vão passando. A pergunta é se ninguém colocou nada mais, ninguém tirou. Mudou, perdeu. Como eu a gente colocaria. Colocaram Coríntios 2 e... O Coríntios perde até na Bíblia. Coríntios 1, versículo 2. Você vê, o negócio é complicado. Então, o que acontece... Podia dormir sem o Leni. Então, o que acontece é que os livros foram sendo copiados, a gente tem a cópia da cópia. Uma das grandes discussões da arqueologia é quanto a Bíblia foi modificada, porque a grande maioria dos arqueólogos concordava que a Bíblia tinha sido modificada. E a gente tinha uma cópia de 1000 anos, e que não era nem uma cópia inteira, é o Código de Alepo, que é um parcial. E aí... São Petersburgo, né, que era a completa. Ah, você está pensando em São Petersburgo, eu estava pensando no Código de Alepo. Alepo está prejudicado aqui, queimou uma parte. Então, assim, eram cópias de 1000 anos, mas isso quer dizer que é 1000 anos depois de Jesus, 1000 anos depois da época da destruição do templo, e aí tinha uma grande discussão de quanto a Bíblia foi modificada. E quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, eles também encontraram um rolo de 7 metros, que é Isaías. E hoje em dia, o mesmo hebraico que a gente usa hoje em dia para ler a Bíblia é o mesmo hebraico que se usava. Então, eles exatamente pegaram o livro de Isaías, abriram, pegaram o livro de Isaías que a gente usa na sinagoga hoje em dia, abriram e começaram a comparar letra por letra, palavra por palavra. Que fantástico. E aí o que eles descobriram realmente é que a Bíblia, ela foi preservada. E isso quer dizer que a gente tem uma comprovação arqueológica e histórica que nos últimos 2.100 anos a Bíblia ela não foi modificada. E isso nos mostra provavelmente que também para trás ela não foi. Isso também porque os judeus são extremamente chatos. A gente já falou disso no início. Os judeus são muito perfeccionistas em relação à Bíblia. Eu não posso fazer uma cópia da Bíblia se eu quiser. Os pergaminhos que são usados para oração têm que ser feitos por um escriba, até os dias de hoje. O escriba é uma pessoa treinada para isso. E se der algum erro? Joga fora e começa de novo. Joga fora não, enterra e começa de novo. Então tu tem que, letra por letra, é um trabalho extremamente, é feito de cor, com tinta, por um profissional escriba, hoje em dia como era 2.000, como era 3.000 anos atrás. E por isso, pelos judeus serem extremamente metódicos,
a Bíblia não foi modificada. E por isso a gente consegue ver, pelo menos nos últimos 2.100 anos, a Bíblia que a gente lê hoje em dia era a mesma Bíblia que se lia nos tempos de Jesus. Então a gente encontrou uma cópia literalmente daquela época, até um pouquinho anterior a Jesus, a cópia que a gente tem. E a gente que estuda textos antigos sabe como isso é extremamente difícil. Quando você pega a literatura da época greco-romana tal, e vai ver a quantidade de variação, os manuscritos que você tem, é muito. Não existe nenhum índice de preservação tão extraordinário como você tem nos manuscritos bíblicos. É impressionante. Explica isso daí, Sayão. Então, essa é a famosa caverna, porque quando os beduínos chegaram aí nessa localidade de Qumran, eles entraram numa caverna, né, que é a caverna número 1, e acharam, né, e isso fez com que a comunidade científica, entendendo o que tinha encontrado, saíssem procurando. Então eles acharam em 11 cavernas e mais 3 outras localidades, uma delas Massadas, uma quantidade de manuscritos que era manuscritos, quase 1000 manuscritos de todo o texto bíblico do Antigo Testamento, quase todo o texto. Essa caverna ficou muito conhecida, muito emblemática, porque é a caverna número 4. E claro, né, você vê que a erosão causou tudo isso, mas essa caverna, ela chama atenção porque nela foram encontrados uma quantidade maior de manuscritos, inclusive um manuscrito que foi meio que machucado por um possível soldado romano que entrou na busca de fugitivos. E ele, no ano 68, entra nessa caverna, procurando, vai lá e vê o que é esse negócio esquisito aqui, passa a espada, danifica o manuscrito e provavelmente vai embora. E acontece nesse contexto, né, da guerra entre judeus e romanos, que começa no ano 66 e vai até a queda de Massada em 73. E o impressionante, né, eu acho muito curioso isso, porque surgiu, especialmente no ambiente europeu, uma crítica, um ceticismo muito acentuado em relação à Bíblia, à fé, uma série de coisas, né? E de fato, quando o pessoal dizia, papel aceita tudo, né? A gente sabe lá se esse negócio, então parece assim que Deus deixou o negócio ficar guardado lá por quase 2000 anos e deixou o pessoal falar o que quisesse, né? Para depois falar, dá uma olhadinha aí, né? Fique à vontade, né? Então nós temos esses manuscritos que não só são importantes para mostrar a preservação da Bíblia, como para mostrar a seriedade, o trabalho, né, do escriba, que inclusive quando usava couro, não era qualquer couro, só de animal puro, o cara se preparava a vida toda, como trouxe para a gente uma iluminação muito significativa sobre essa época, né, quando, por exemplo, os judeus sempre tiveram, como a gente vê até hoje, uma questão centralizada no templo. Esse pessoal é o primeiro que diz, espera aí, ó, templo não vale templo físico, existe uma ideia de templo que ultrapassa isso. E aí a gente entende, e há certas semelhanças entre alguns aspectos do que acontecia entre eles que se autodenominavam comunidade Yahad e o cristianismo primitivo. Por exemplo, quando eles faziam o banho ritual, né, entravam nos mikvaot, né, não havia simplesmente banho ritual, havia um banho ritual iniciático. Quando a pessoa passava a fazer parte da comunidade, ele abria mão então de uma vida, vamos dizer, mais confortável e ligada à realidade do cotidiano, e passava a se consagrar para essa vinda futura da vitória dos filhos da luz contra os filhos das trevas, quando, né, se inauguraria um domínio divino sobre a terra novamente. E é interessante, né, quando você vai ver uma coisa, o batismo cristão, como assim? João Batista um dia acordou e falou, vou inventar um negócio. Vamos fazer o seguinte, vou mandar o pessoal tomar um banho sagrado. João Batista arrumou isso onde? Ele é judeu, ele sabe o que é o mikveh. E esse pessoal de Qumran tem esse, digamos, banho especial, banho iniciático, que João Batista apresenta, ligado com a chegada do reino de Deus, exigindo fé e arrependimento. Aí a gente começa o quê? A entender, esse que é o detalhe, né? Quando você entende o pano de fundo de uma realidade, você entende o que está acontecendo. Sem entender esse pano de fundo, você lê a Bíblia e enxerga aquilo que está na sua cabeça, na sua realidade de hoje, que não é a que está lá. Então a compreensão fica prejudicada. Então os manuscritos do Mar Morto são um tesouro arqueológico, histórico e eu diria hermenêutico muito importante para entender o que de fato nós temos no texto bíblico. Isso são pedaços? Eles estão meio desgastados com esses furos? Claro, porque esses textos, muitos saíram imperfeitos, né? Eles levaram isso lá para o Museu Rockefeller. Sim, couro de cabra ou de ovelha. Tá. Levaram para o Museu Rockefeller, né? E aí eles abriram, estudiosos judeus, né? Eleazar Sukenik, por exemplo, foi uma pessoa muito importante,
e estudiosos cristãos, entre eles o famoso católico Roland Devaux, da École Biblique de Jerusalém, né? E eles passaram então a abrir, imagina que abrir esse negócio devagarinho e tal, porque o negócio estava tudo lá e abriram lá, né, em Jerusalém para analisar. E olha que alguns deles foram contrabandeados, né? Foram Ainda foram roubados e foram para os Estados Unidos e fizeram um anúncio. Para vender? Para vender. Mas recuperaram. Sim, foi recuperado porque o próprio Eliezer Suqueni, que estava, ele o filho dele que estava lá em Washington, e abriu e viu o anúncio no jornal e comprou. E eu não sabia, eu fui para a Jordânia uma ocasião e vi no museu o pergaminho de cobre. Então, o que acontece? É um dos manuscritos que estava... Só antes de você falar, Nini, coloca aquela foto anterior da caverna. Aquela caverna era na altura do solo e foi... Ou ela era elevada mesmo, tinha que escalar até lá? É a erosão de muito. São 2.000 anos de erosão, né? Isso aí, desce aquela água que vem das montanhas, sai engolindo tudo. Tá. Fala, Nini. O que acontece é o seguinte. Em 1947, quando os pergaminhos foram encontrados, não existia o Estado de Israel ainda. É verdade. Quem encontrou os pergaminhos foi a Jordânia. Ixi, e os pergaminhos, depois... Então, o que acontece? Os pergaminhos foram encontrados pela Jordânia, apesar de ser pergaminhos judaicos. Quem encontrou foi a Jordânia, obviamente, pegou os pergaminhos, um achado super importante. Depois, no ano seguinte, a Jordânia invade parte de Jerusalém e conquista ali a região. E eles vão criar eles vão pegar um museu que chamava Museu Rockefeller, que foi criado pelos britânicos, e eles vão guardar os pergaminhos. Em resumo de história, os pergaminhos estavam guardados em um museu jordaniano em Jerusalém. Os pergaminhos não pertenciam a Israel originalmente. Ninguém fala disso. Mas não pertenciam a Israel, pertenciam à Jordânia. Em 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias, e Israel reconquista a outra metade de Jerusalém, Israel manda uma unidade especial do exército para o Museu Rockefeller para preservar os pergaminhos. Eles simplesmente vão fechar o museu por 2 motivos. Primeiro, para ninguém bombardear e destruir os pergaminhos. E segundo, para os pergaminhos não serem contrabandeados de volta para a Jordânia. Entendi. E aí os pergaminhos ficaram em Jerusalém, guardados pelo exército de Israel. Jerusalém anexou a outra metade e assim eles passaram para Israel durante a guerra. Então foi pensado durante isso. Quando Israel estava preocupado em vencer a Guerra dos 6 Dias, uma das coisas que os jornais pensaram é como a gente vai fazer para preservar os pergaminhos do Mar Morto e manter eles em Israel. E o que acontece é que nessa data não foi uma guerra que se estava esperando, foi uma guerra espontânea. Nessa data tinham parte dos pergaminhos que estavam na Jordânia. E aí eles continuam na Jordânia até os dias de hoje, foi isso que o Sayão viu. Ele foi no Museu da Jordânia e tem lá os pergaminhos. Então são poucos pergaminhos que estão lá, mas tem um pergaminho que ele tem 2,5 metros de comprimento, que ele é feito de cobre. Por isso a gente chama ele de pergaminho de cobre. Ele é diferente de todos os outros pergaminhos. E esse pergaminho, ele tem uma lista dos tesouros do rei Salomão. O tesouro e onde eles estão escondidos. É literalmente o mapa do tesouro, de mais de 2.000 anos. E foram atrás. E teve gente que foi atrás. Teve gente que literalmente pegou e buscou os tesouros do rei Salomão por muito tempo. Uma das pessoas mais famosas que buscou os tesouros do rei Salomão em Israel se chamava Wendell Jones. E Wendell Jones nunca achou absolutamente nada do rei Salomão em Israel. Ele achou arqueologia, mas não tesouros nem do rei Salomão. É esse o pergaminho de cobre? Esse é o pergaminho de cobre, exatamente. Exatamente. Então, está escrito em hebraico. Ele é originalmente do povo de Israel, mas ele hoje em dia está na Jordânia, preservado no museu, bem preservado. E Wendell Jones, ele nunca achou nada, mas ele foi a inspiração do Indiana Jones. Ah, é? O filme de Hollywood, ele foi inspirado... Ele é inspirado... Nessa figura. Nessa figura. Uma pessoa... A Arca da Aliança, que Indiana Jones estava buscando, foi um dos tesouros do Templo de Salomão. Exato. Então, é por isso, Wendell Jones... da inspiração para Indiana Jones. E assim, ele acabou sendo eternizado de uma certa maneira através de Hollywood, mas ele nunca achou nenhum dos tesouros. Então, o pergaminho de cobre, pessoal, quem quiser traduzir, tentar buscar os tesouros, sinta-se à vontade. Muita gente tentou, ninguém conseguiu até agora. Porque ainda o Paquito não chegou lá, porque o Paquito é o cara que vai decifrar tudo, né? Se eu ficar olhando aqui mais uns 15 minutos pra imagem aqui, eu dou a resposta pra vocês. O Paquito é o cara. Mas sabe, Vilela, acharam uma 12ª caverna. Só que o material que possivelmente estava lá sumiu. Então é muito possível que a gente vai encontrar mais coisas. Foi existem poucos manuscritos, por exemplo, o Southwestern Theological Baptist Seminary, o maior seminário batista do mundo, tem alguns poucos manuscritos do Mar Morto. Eles estão no Texas, na região de Dallas-Fort Worth, e eles são responsáveis por uma escavação
na região de Gezer, né, em Israel. Então eles têm alguma coisa, não demora não. E eu tenho uma notícia interessante, né? Um livro bastante importante que foi achado lá é um comentário do livro de Abacuque. Um amigo nosso aí, que é o responsável pelos manuscritos do Mar Morto, curador do museu, Adolfo Reutemann, ele fez um livro sobre isso, né, que traz o conteúdo e discute o significado, que eu estou fazendo as conexões para lançar isso em português. Poxa. E se isso acontecer o ano que vem, ele viria ao Brasil, aí a gente traz ele Com aqui para certeza, falar, porque ele nossa. é o fera no assunto, ele é o curador do museu lá, uma pessoa muito importante. Ele já veio ao Brasil 2 vezes, a gente conseguiu trazer ele 2 vezes aqui, falando sobre os manuscritos, então ele conhece os manuscritos lá Como de ninguém. fio a pavio.